Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? A gente veio aqui mais uma vez falar de muita macumba com vocês. Eu, o Matuca e a Débora vamos falar um pouco hoje sobre o povo cigano. E eu já vou trazer a primeira pergunta para ela, que é: Débora, quem é você em essência? Boa noite, Vitória. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Débora. Débora é uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto, sou muito comunicativa, gosto de falar com todo mundo, gosto de conversar sobre vários assuntos. Amo o que eu faço, amo o meu trabalho. Sou mãe de quatro bebês e bebês não tão bebês, né? 4 filhos, 2 moças, duas crianças. Sou avó, sou esposa, sou uma profissional na minha área, né? E assim, não tenho muitas faces, mas no geral sou uma pessoa muito fácil de se lidar, muito comunicativa, que gosta muito de pessoas. Gosto muito de pessoas. É isso. Boa, né? Só para que todo mundo saiba, eu vou conduzir aqui porque a Vitória está com um pouco de dor de garganta, então para ela não prejudicar a voz dela, eu vou conduzir hoje. Espero que eu consiga fazer do jeito que a Vitória faz. A Dé, além de tudo, ela é sacerdotisa cigana, né, Dé? Ela é É isso aí. sacerdotisa, ela é a minha Dadi e também minha filha de santo, né? A gente tem uma relação muito, muito bacana porque dentro do terreiro de Umbanda, a Débora é minha filha de santo, e dentro de uma estrutura cigana, eu trabalho com a Dé, ela é minha Dadi, ela é responsável pelo meu segmento por mim, dentro da parte de ciganos, que ela ainda vai explicar pra gente como é que as coisas funcionam. Mas, Dé, conta pra gente, como que você chegou até a Umbanda? Como que você falou assim, putz, agora eu sou uma macumbeira? A Umbanda é muito louca, assim, na minha vida, essa relação que eu tenho com a Umbanda, com essa religião, que é a religião do meu coração, é o que eu sigo. Ela sempre esteve em mim e eu nunca soube entender muito. Então, eu sempre falava assim para minha mãe quando era pequena, e aí era muito motivo antigamente de preconceito, né? Hoje já é, antes era pior ainda. E aí, mãe, quero ir para Umbanda. Imagina, o que você está falando? Você é louca, nunca, não vai acontecer, não vai acontecer. E minha mãe e meu pai nunca foram umbandistas, né? Meu pai chegou a ser budista, uma época que eu acompanhei bastante. Meu pai e minha mãe tinham cargos, né, dentro do budismo, uma religião muito bacana, que aprendi muita coisa. Mas eu tinha meus 7 anos e eu falava que eu ia para Umbanda. E aí eu falei para ela, eu fiz uma promessa, foi uma das poucas promessas que eu cumpri de verdade na minha vida. Eu falei assim, se eu fizer 15 anos e você não me levar no terreiro, eu vou. E aí chegou com 15 anos, ela realmente não me levou e eu fui. Na rua da minha casa, eu conheci, foi o primeiro terreiro que eu fui pouquíssimas vezes em assistência, em consulência, né? Então eu já entrei na gira seguinte, já estava trabalhando, né? Não incorporando, mas entrei para o desenvolvimento mediúnico, era uma casa, a famosa Umbandomblé, né? Então tinha aquela mistura, conheci muita coisa e ali eu comecei a jornada dentro da Umbanda. Depois disso fui para outros terreiros, e comecei a trabalhar, né, desenvolvida já mediunicamente, incorporando as entidades, já comecei a entender. Um pouco antes disso, eu trabalhei num terreiro que eu digo que foi o segundo terreiro que eu trabalhei, mas foi a minha casa do coração, assim, da vida. A gente tem uma que sempre que marca a nossa história, né, evolutiva. E eu tinha uma mãe de santo que é uma senhora, ela tinha 60 e pouquinhos anos, ela já faleceu, hoje ela não é mais viva. E eu tinha 19 anos, eu levava uma vida muito louca, assim. Eu queria sair, então eu saía da gira, e eu ia pro bar beber, né? Eu tinha amigos e toda hora ia para um monte de lugar que não podia. Aí ela na gira atrapalhava a gira toda, porque tinha um monte de coisa que tinha que tirar de mim antes de começar a gira, então eu dava muito trabalho para ela. Mas ela teve, assim, muita paciência comigo, me ensinou muito, né? E ela que fez, assim, a, a minha jornada evoluir mesmo, eu começar a repensar, né, quem eu era, me inserir dentro desse contexto, começar a me achar, começar a entender que a religião era um lugar de autoconhecimento, então foi todo esse início, foi lá. Depois de um tempo eu parei de ir,
no meu primeiro casamento, meu ex-marido tinha muito medo, tinha todo aquele preconceito, porque imagina, você vai me levar no lugar, eles vão pisar em brasa, vão, né, vão fazer macumba pra mim, e eu durante muitos anos falando pra ele que não é nada disso, eu quero ir, até que chegou um momento que eu falei, não quero saber se você vai ou não, eu vou voltar. Isso foi em 2015. E aí eu definitivamente voltei, né, para a religião, entrei em um terreiro, comecei a trabalhar muito sério, porque eu já era mais madura, né, já tinha as meninas, nos ciganos, eles falam muito, assim, depois a gente vai falar um pouquinho, mas todos os cargos, toda a vida cigana, tudo que você ganha é de acordo com o que você vai passando na sua vida pessoal. Então, se você casa, você tem um respeito. Se você tem filhos, você tem um respeito maior. E aí, conforme essas vivências que eu fui tendo, eu consegui amadurecer e entender a Umbanda, assim, trazer ela para dentro da minha vida, que era algo que eu só praticava, né, mas não tinha sido muito inserida, assim, dentro. E eu amo a Umbanda, assim, eu não sei explicar o que aconteceu, por que ali atrás mãe, eu tenho que ir na Umbanda, e não sei por que não pedi para ir para o kardecismo, porque depois meu pai acabou virando kardecista, e ele achava que trabalhar na Umbanda eram espíritos de baixa vibração, e a gente discutiu um pouco sobre isso, mas eles sempre respeitaram muito. Não, faz parte. Enfim, faz parte. Eles sempre respeitaram muito, eu também aprendi muito, né? Foi li muito, assim, livros sobre kardecismo, né? Estudei bastante junto com ele, meu pai estudava bastante. Mas não sei dizer em que momento, eu tenho certeza, né, que... Não sei dizer não, eu sei dizer. Mas tá comigo já há muito tempo, né? Não é de agora. Então, eu sempre soube que eu quis ir para Umbanda, estou na Umbanda até hoje, não vou sair da Umbanda, porque estou na Umbanda, ela está em mim, eu não sei dizer o quanto essa proporção é tanto para mim ou quanto para ela, mas estamos juntas. Boa. E aí, agora que a gente já sabe da sua parte macumbeira, como que você foi parar com essa parte de ciganos? Como que surgiu todo esse desejo, esse ímpeto? E aí, como que você se tornou uma sacerdotisa? Essa fase foi a fase mais complicada, difícil e triste que eu tive na minha vida. Eu tive, depois do meu último filho, o Gael nasceu em 2017, e eu tive uma depressão pós-parto muito, assim, intensa. Não tratei no começo, as coisas começaram a se agravar. E nesse terreiro que eu trabalhava muito, assim, me dedicava muito lá, tinha sexta, sábado, domingo, segunda, enfim, era praticamente todos os dias eu dedicava ao terreiro, à religião, a ajudar pessoas. Foi uma época que eu mergulhei de cabeça mesmo, né? Eu queria isso para minha vida. E aí eu tive uma decepção muito grande, como assim, muito comum, né, de escutar que as pessoas, não a religião, mas as pessoas, elas acabam às vezes nos decepcionando ou não. Muitas vezes acabou aquele nosso momento e aí a gente precisa encerrar aquele ciclo, né? Mas foi uma casa que eu tenho extremo respeito, de grande aprendizado. Aprendi muito, muito, muito mesmo lá. Mas eu já não estava bem psicologicamente, acabou acontecendo muitas coisas, né, juntas, assim, na minha vida, meu trabalho, as crianças, casamento, enfim. E aí, eu me sentia antes, eu achava que eu precisava de um terreiro, que eu não podia ficar, né, sozinha. Como que eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu vou incorporar em casa? Não posso incorporar em casa, então eu preciso de um lugar, preciso ir. Comecei a procurar, não de ir, mas procurar conversar com as pessoas. Você vai aonde? O que você faz? E aí, nessa saída desse último terreiro, que foi antes de entrar nesse, que é da nossa casa hoje, eu tive algumas inimizades ali, né, por uma situação muito complicada, que é muito comum em terreiro, que é a fofoca, né? Muito comum, muito mais do que a gente gostaria de ouvir. Infelizmente. Existe. Infelizmente, é o relacionamento, as pessoas, né? A gente é o esperado. E aí eu estreitei muito a relação com um pai pequeno, que era lá dessa casa, né? Que é um amigo, é um grande amigo meu. O Dinei. E ele foi o único, o Dinei, esse mesmo. Ele foi o único que foi na porta da minha casa, bater na porta da minha casa e perguntar se eu realmente, ele foi um bandista.
Ali ele me mostrou, né, o que é realmente ser um bandista e o que é levar isso para sua vida. E ele perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, ele achou que eu não estava bem, e começou a se aproximar, a gente começou a conversar. E ele falou assim para mim, falou, Débora, a gente sempre precisa ter para onde correr, e eu falo isso até hoje por causa dele. Ele falou, a gente sempre precisa ter alguém acima, para quem a gente possa correr, para quem a gente possa pedir um auxílio, quem a gente confie. Naquele momento eu não tinha, só tinha ele. E ele é uma pessoa assim, que ele é extremamente preparado espiritualmente, mas ele não se sente confiante para isso. E aí ele falou assim, se você me dá licença, eu vou trazer uma amiga aqui na sua casa, né? A gente conversa, e aí ela vai, porque ela é do candomblé, então quando eu preciso fazer alguma coisa, ela me ajuda, já fiz alguns trabalhos com ela, ela é muito de confiança. Eu falei, eu quero. Ali naquele momento, eu precisava de qualquer pessoa ou qualquer, enfim, qualquer situação, qualquer coisa que me estendesse a mão. Eu precisava. Eu já estava num momento assim que eu saía na rua, me perdia, eu já não sabia mais onde eu estava dirigindo no meio da marginal, eu já não sabia mais, eu entrava em crise de choro, eu já não sabia mais onde eu estava. Então eu estava numa situação assim psicológica muito complicada. E aí ela foi em casa, eu lembro até hoje, ela apontou no portão assim, mas um perfume tão forte, que eu ainda olhei pro meu marido e falei, gente, o que é esse perfume? Aí fui, a gente conversou, se apresentou, né? E ela foi a minha primeira dadi. Com o passar do tempo... Desculpa, o perfume era dela ou você sentiu um perfume... Era da cigana dela, a Dandara. Tá. É da cigana dela, que me ajudou muito também. E aí ela tinha acabado de encerrar o sacerdócio dela, e ela precisava, como determinação da cigana, ministrar um curso para que ela pudesse, de fato, abrir a tsara dela. E ela trabalhava com terapia integrativa, holística, né? Ela é toda voltada. Porém, ela foi criada no candomblé, ela foi feita no candomblé dentro da barriga da mãe dela. Depois ela foi feita no candomblé por opção. Hoje ela trabalha no terreiro de Sandro Luiz. Né? E ela é uma pessoa que eu tenho um carinho assim tão grande, porque foi alguém que me ensinou muito e que realmente não mediu nenhum esforço e que sempre, em qualquer momento, ela me ajudou em tudo que eu precisei. Então ali foi um marco. Ela falou assim para mim que ela gostaria que isso, que é essa introdução na vida cigana, né? E eu me tornar uma cigana de alma, que é isso que a gente faz quando a gente faz o sacerdócio cigano. Nós nos tornamos ciganos de alma. Que isso fosse um divisor de águas na minha vida, e realmente foi, né? E aí eu comecei a fazer esse curso com ela, que não era um sacerdócio, mas era um curso onde eu comecei a entender o que eram clãs ciganos, que eram mestres, quem era Santa Sara, enfim. E comecei a entrar numa coisa completamente diferente, que já não tinha mais, não era mais Umbanda. Eu já trabalhava com a minha cigana Madalena, no terreiro de Umbanda, que eu atuava. Inclusive, ela foi a primeira entidade na Umbanda que eu incorporei. E ela era a minha guia de trabalho na Umbanda. Não é muito comum, tá? Que os guias de Umbanda que trabalham na Umbanda trabalhem numa tsara. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas ela foi minha iniciante aí. Tô sabendo. E aí eu comecei. Não é muito comum. Mas aí iniciei, né? O curso, me apaixonei em rituais, magias, e lua, e astrologia, e tanta coisa, né, dentro dos ciganos, tanta coisa. Eles vieram de tantas culturas que qualquer coisa que você procure espiritualmente, você vai achar dentro dos ciganos. É muito parecido com a Umbanda, né? E a questão da liberdade, né, lá no começo eu não falei a Débora, mas a Débora é uma pessoa extremamente livre. E, assim, primeira coisa que acho que eu nasci, eu gritei liberdade, porque eu sempre fui muito livre, muito independente, e isso me encantou. E aí comecei a conhecer um pouquinho mais. Foi quando eu conversei com o nosso amigo em comum, o Seiko, né, que é um amigo em comum, que ele me levou lá no nosso terreiro hoje. E aí lá que eu conversei com o boiadeiro, né? Seu Nicolau, dono da nossa casa, da nossa egrégora, ele conversou bastante comigo, foi muito bem recepcionada, foi um lugar que eu fiquei encantada, eu chorava muito, e eu nem sou muito chorona, mas eu chorava muito o dia que eu fui, eu lembro muito bem.
E ele me deu essa missão aí de que, olha, você tem uma missão, você precisa ter a sua casa, e eu não quero, né? Assim, não quero ainda porque não tenho muita condição de tempo hábil para me dedicar a isso, não porque não gosto, mas porque eu sei a importância disso, o quanto as pessoas precisam disso, então, não quero, no final acabei indo e voltei, comecei a procurar uma Tsara, para que eu pudesse continuar, né, dar continuidade àquele curso que eu acabei parando, interrompendo, um pouco antes de entrar no nosso terreiro. E voltei, fiz o sacerdócio, né, na Universidade Holística Carmen Romani Sunakai, que também me ensinou bastante, né, fiz todo um ritual, me formei em maio de 2019, no mês de Santa Sara também. Foi a minha formação. E o mês também da mestra Madalena, que também trabalha comigo aqui também, é do mês de maio. Então foi todo um conjunto, assim. Então essa foi um pouquinho da minha trajetória aí, quando eu conheci os ciganos. Show. Depois a gente fala da questão do terreiro, mas aproveitar que você falou que você se formou no mês de Santa Sara e a gente está gravando esse podcast justamente porque né, dia 24 Sim. foi dia de Santa Sara. 24, né? Foi isso? Ontem, ontem. Segunda-feira. Dia de Santa Sara, e a gente está gravando justamente por causa disso, e a Débora é a pessoa, para mim, mais indicada, por mais que eu conheça várias pessoas, ela, além de ser minha filha de santo, é minha Dadi e é minha amiga pessoal, então não teria outra pessoa para eu trazer aqui. Aproveitando, que você falou que a gente está no meio de Santa Sara, quem foi Santa Sara e qual que é a relação dela com os ciganos? A Santa Sara ela é tida como padroeira dos ciganos, né? E aí tem várias histórias, muitas lendas, na verdade, ninguém sabe muito o que aconteceu com os ciganos, de onde eles se originaram, dizem que foi na Índia, enfim, tem muitos, acredito que seja isso, acredito que seja aquilo, nada muito documentado, né? A gente tem, assim, tem algumas histórias, de todas de Sara, que eu gosto muito, assim, e que eu tomo para mim como história oficial, porque a gente precisa de um norte, e o meu norte é quando ela foi atirada ao mar, com as Três Marias, né, eles foram atirados ao mar, passaram fome, muita dificuldade, ela conviveu na época com Jesus, né, ela era escrava de João de Arimateia, e ela, no meio daquela dificuldade toda, ela sempre foi muito devota, tinha muita fé em Jesus Cristo. Ela orou ali naquele momento, pediu que se eles fossem salvos, ela usaria para sempre um lenço, fez uma promessa, né? E daí surge a história do lenço na cabeça, um sinônimo de respeito, né? De referência à fé. E acabou que eles foram salvos, eles pararam numa praia, numa cidade da França, Saint-Marie-de-la-Mer, que é lá que eles fazem toda essa comemoração, né, de Sara, no mês de maio. E lá ela foi acolhida por um grupo de ciganos, né, eles lá sempre exilados de todos os lugares, crucificados e falados, um povo muito falado, né? O pessoal nunca gostou muito do cigano, né? Falavam mal do povo cigano, talvez por não entender hoje, né? E ela foi acolhida por esse grupo de ciganos, então ela adentrou num acampamento. Não era muito comum que eles colocassem as pessoas para conviver no acampamento com eles, mas eles tiveram uma afinidade muito grande, né, com ela. E ela começou ali aos poucos, né, a aprender os costumes, e aí ela começou também a ensinar bastante sobre a fé, quem era Jesus, e foi ali uma troca de conhecimento tão grande para aquele povo, e ela ajudou tanto, né, ela realmente compôs ali aquele grupo de uma forma, assim, de passar conhecimento, de ajudar pessoas, e aquilo ficou tão intenso, que eles adotaram a Sara, né, como a padroeira, né, a que veio do mar, a padroeira que veio para ficar com eles e é a superiora deles, né, de tanto que ela passou de conhecimento, de fé, o exemplo de fé para eles. E cigano é um povo que tem muita fé, né,
E em diversos, mas Sara é a padroeira. Eles têm fé em Sara. Eu creio em Ganesha, em Parvati, mas eu também, quem eu creio sempre Sara, né? E fora todos os outros cultos a deuses, que aí tem toda uma mistura, né? Quando eles vieram para o Brasil, também na escravidão, enfim. Então, Sara é referência. Na Umbanda, a gente já não cultua Sara, né? Referência dos ciganos na Umbanda é Egunitá, para quem está na Umbanda Sagrada, né? E Sara, ela é exclusiva, cultuada nas Saras ciganas, que não vou dizer que seja uma religião, mas vamos colocar uma seita, uma doutrina à parte, né, que é dito como clã dos ciganos da luz. Então, ela é a padroeira desses ciganos, nessa doutrina, nessa seita, nesse ensinamento. Eu ia falar, você falou, eu ia aproveitar que você falou do sincretismo, né? Nosso terreiro não é um terreiro que faz sincretismo, né? Então, para a gente Egunitá é Egunitá, é Uruiná. Exatamente. Egunitá é Egunitá, não é Sara. Exato. E aí, eu não sou uma pessoa de santos, né? Todo mundo sabe que eu não cultuo santos, mas eu tenho um amor que eu não sei explicar pela Santa Sara, né? Eu não sei explicar, e tanto que é talvez a única santa dentro do nosso terreiro que a gente faça alguma coisa por ela, né? E temos um altar que é montado. Temos um altar para ela. Não temos a imagem que nós queremos ainda, mas teremos. Em breve. E é engraçado, né? Engraçado não, né? É interessante porque dentro da nossa estrutura do terreiro, a gente faz o culto aos orixás, a gente não faz referência aos santos católicos. Só que, para que todo mundo entenda, nós temos um terreiro de Umbanda, que é a tenda de Umbanda Caminhos de Boiadeiro. E dentro dessa estrutura de terreiro, nós temos a magia, nós temos a Tsara, nós temos o terreiro e nós temos nós temos a cura, então, né, nós temos alguns pilares dentro desse guarda-chuva, né? E aí o Rafa é responsável pela cura, eu sou responsável pelo terreiro, obviamente sempre em conjunto com as pessoas, né? Tem a magia e temos a Tsara, né? Só me corrija se é Tsara ou se é Mazina, tá, Dé? Eu sempre Tsara. Aí nós temos a Tsara, onde a Débora é a sacerdotisa responsável. Então, dentro da nossa tenda de Umbanda, existe um dia focado e específico onde a Débora abre uma Tsara cigana, que não é uma referência de Umbanda, não é nada comparado ao culto de Umbanda, sim, obviamente, porque tem, né, algumas pequenas semelhanças. E aí, Dé, eu queria que você explicasse pra gente o que é uma Tsara, né? E qual é a diferença e semelhanças com as nossas giras de macumba? Tá. Semelhanças são pouquíssimas, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de entender, e os próprios filhos também, né? Tiveram bastante dificuldade no início. De o que é uma Tsara, o que é uma Mazina, o que é. Então, a Tsara, ela é a casa cigana, assim como um terreiro. No terreiro, na Umbanda, eu tenho o terreiro e eu tenho dentro do terreiro os trabalhos de Umbanda. Os trabalhos de Umbanda são específicos de incorporação, que chamamos de gira, e em cada gira tem uma entidade responsável, um orixá responsável, uma energia diferente. Na Tsara, nós temos a Mazina, nós temos a leitura de carta, nós temos cursos, terapias integrativas, holísticas, enfim, é um universo muito grande dentro do que uma casa, uma Tsara pode fazer, tá? Porém, ela é única e específica, só trabalha com ciganos. Ciganos de diversos clãs, assim como nas giras temos baianos, caboclos, pretos velhos, nós só temos ciganos que trabalham sob outras regências, que vêm de outros lugares, de outros clãs, com outras culturas, e que trazem um pouquinho desse ensinamento para nós. A Mazina, em específico, as pessoas confundem muito, porque falam, é uma gira cigana. A Mazina é um dos trabalhos de uma casa cigana, que é a Tsara, e é exclusivo de incorporação, onde os ciganos incorporam ou trabalham também muito sob irradiação, né? E eles atendem as pessoas que ali estão presentes, ou seja, que se faça uma consulência e faça atendimento ao público. Então, é um atendimento dos ciganos para o público, que é um dos trabalhos e que a gente não dá
hoje na nossa casa, na nossa tsara, por todo o início, por todo o desenvolvimento, nós fazemos só a mazina, né? Não fazemos outro, ou não realizamos outro trabalho, como curso, como alguma terapia, algum outro acompanhamento, para que os filhos possam, né, se os integrantes, né, os ciganinhos, não vamos falar filhos, senão a gente caracteriza muito Umbanda, mas para que todos os ciganos que estão ali dentro, que têm afinidade, né, com essa egrégora, possam se desenvolver. Então, a mazina, ela é um dos trabalhos. Hoje nós só fazemos a mazina, mas ela é só um dos trabalhos. Não menos nem mais importante que os outros. Uhum, sim. E quando você falou da questão de os guias de Umbanda não são os mesmos que trabalham na Tsara, né, na Mazina, isso para mim foi um baque, né? Você lembra? Eu sempre trabalhei com o Cigano Igor dentro da Umbanda, e quando o Nicolau falou que a Débora teria esse trabalho dentro da tenda, a gente mudou, a gente não faz mais gira de cigano, né? Todo mundo que quiser conviver com a energia cigana tem que estar disponível e querer ir para o trabalho que a Débora executa. Só que com isso, o cigano que eu trabalhava, que era o Igor, que eu trabalhei durante 8, 9 anos com ele, não me lembro agora exatamente, quando a gente começou, ele veio, incorporou e falou, a partir de agora eu não trabalho mais com você, né? Não incorporo, não faço trabalho, porque o meu papel com você veio até aqui. E aí, acho que foi um dos piores dias da minha vida, porque eu chorava, porque eu tenho uma conexão. Eu também. Eu tenho uma conexão absurda, assim, com ele. Os trabalhos dele eram fantásticos no terreiro, é uma coisa absurda. E aí eu fui apresentado para outro cigano, que é o cigano Malaquias, que é um dos guardiões, e daqui a pouco você fala sobre isso. Ele é um dos guardiões da nossa Tsara, e também trabalho com a cigana da estrada, né? Tipo, é uma coisa totalmente nova, foi uma coisa totalmente nova, assim, e a energia deles, do trabalho, no momento da Tsara, da gira, são coisas totalmente diferentes, né? Então, não tem nem como falar que, por mais que a gente faça uma incorporação no único trabalho que nós fazemos hoje, mesmo assim é diferente, né? É uma energia totalmente diferente. E com isso, tipo, como que você explica pra gente o que são esses mestres ciganos que nós temos? Eu vou falar dos mestres ciganos para vocês, mas eu queria tocar aqui num ponto vontade, que né? eu tenho certeza, muitas pessoas que conhecem essa estrutura de Tsara, elas vão meio que me apedrejar ou nos apedrejar. Por um simples motivo, na cultura cigana, a cultura cigana ela vem de uma cultura muito machista. Tá? O cigano, ele saía para trazer o louvés, o dinheiro, então ele era um comerciante, e a cigana ficava em casa para cuidar dos filhos e fazer as leituras de sorte. E não só isso, como muitas outras coisas já enraizadas, né? Numa casa, numa tsara, por exemplo, minha tsara, a tsara que eu sou vinculada hoje, onde eu me formei, né? Que é da Carmen Romani. A médium é a professora Rose, né? A gente chama ela de professora. Ela teve um terreiro de Umbanda há 20 anos. E assim, nenhum momento pode acontecer algumas coisas que acontecem hoje na nossa tsara, mas eu vou explicar por quê. Por exemplo, um homem numa tsara nunca incorpora uma cigana. E pode acontecer de um dia você incorporar, assim, a cigana da estrada, assim como a gente tem lá o Felipe, que trabalha com a cigana Helena, né? Isso é a primeira coisa que distingue das tissaras que temos, né? Estou falando assim num geral, porque eu não conheço nenhuma que tenha o nosso formato de trabalho, né? Tudo que eu ensino lá são coisas que você precisa entrar, pagar, ter um curso, e a gente optou por desenvolver pessoas para que elas estivessem conosco, que a gente pudesse estruturar essa casa dentro. Eu nunca poderia ter uma tsara dentro de um terreiro. A gente não mistura. Era uma preocupação minha, lembra? Mas assim, a gente não mistura a Umbanda com a Tsara. Eu uso o espaço do terreiro para fazer a mazina, para fazer isso. Eu tenho um espaço cedido para a Tsara dentro do terreiro, não é dentro da Umbanda. Mas ela começou como gira de Umbanda, para poder, né, ir para evoluir para a Tsara.
E a Madalena me acompanha da Umbanda para Tsara, tanto que ela não vem mais na Umbanda. Eu creio que hoje, se a gente tiver alguma gira de Umbanda, não sei se ela vem ou não, mas ela achou esse caminho aí para que eu pudesse ter toda essa jornada pela frente. Então, ela achou o caminho da Umbanda para que ela viesse, se apresentasse, começasse a me orientar, né, para que eu tivesse conhecimento sobre ela. Então, assim, hoje o nosso trabalho, ele é bem diferenciado, né, dentro de uma estrutura de Tsara. Mas nesses aspectos, falando assim, porque tudo, não existe o certo e o errado, né? As pessoas falam muito sobre, isso é certo, aquilo é certo, isso é errado. Não existe o certo e errado, existe o que a sua casa, o que as pessoas, o que naquele momento, o que aquela egrégora, qual que é a missão, o que, que você precisa fazer, que tipo de trabalho é realizado. E hoje a nossa casa de Umbanda, ela é uma casa diferenciada. E a Tsara, estando lá dentro, mesmo não sendo da Umbanda, não poderia ir contra isso, né? Então a gente tem esses diferenciais, É, vamos dizer assim. a nossa casa, né, a nossa tenda, ela não é normal, né? Não é que ela seja É, errada. Ela não é normal, porque não é comum. a gente tem uma estrutura de hierarquia, uma estrutura totalmente organizada, aonde na maioria dos dias na cura, na magia, no terreiro, enfim, eu sou responsável, mas quando você está à frente dos trabalhos, eu respondo para você e para mim está tudo certo, assim como para você está tudo certo, né? Dificilmente a gente consegue um grupo de pessoas que consigam separar o que está acontecendo, né? E quando a gente olha para a espiritualidade, quem segmenta somos nós. Eles não Exato. têm essa segmentação porque eles estão, cara, é muito além do que a gente enxerga, do que a gente vive, né? Tanto que você começa a estudar várias partes e aí você vê que tudo está conectado. Então, essa diferença, quem coloca somos nós, né? Sim. Então, no final das contas, eu acho que a gente está muito certo. Assim, o cigano é um povo muito livre, né? Eu fiquei sabendo recentemente que tem alguns centros kardecistas que trabalham a cura com os ciganos. É muito comum os ciganos da cura trabalharem com as terapias integrativas nos centros que são aplicados, cromoterapia, reiki, né? Eles estão muito presentes Uhum. nisso. E aí a principal diferença, na verdade, é assim, muito grande da Umbanda para a Tsara, é a regência, né? Na Umbanda nós temos os orixás, que é a nossa regência, uma das, né, mas assim, a nossa principal regência. E na Tsara nós temos os mestres ciganos. Então nós temos, colocando aí numa hierarquia, Santa Sara, os mestres ciganos, os subchefes de clã que trabalham para os ciganos, e aí eu tenho os ciganos que incorporam. A gente tem 12 mestres ciganos, né? E isso não muda de Tsara para Tsara. Cada mês é um cigano. Ele é compatível e regido por um signo astrológico e signo cigano também. E ele é determinado pelo mês do nascimento do médium. E aí tem uma outra coisa um pouquinho complicada que as pessoas, que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é na Umbanda eu tenho um pai de santo, na Tsara eu tenho uma sacerdotisa que pode ter um outro cargo, que ela é uma médium, mas que não necessariamente a cigana dela ou o cigano dela trabalha com aquilo. É um pouquinho complicado. A gente fala um pouquinho mais para frente, mas a regência nossa são dos mestres, que são 12, né? Tem Guan, Sulamita, e cada uma tem sua regência, tá? Tem a cigana dos partos, a cigana que trabalha com amor, a cigana da sexualidade. Eu trabalho com a cigana Madalena, e a Madalena é uma das mestras, poderia não ser ela, né? Poderia ser uma outra cigana que não fosse mestra, e eu sou regida pelo cigano mestre Juan. Então, veja bem, o meu cigano mestre é o Juan. Então, eu no meu altar cultuo os futicos, né, os pertences do cigano Juan eu tenho da cigana Madalena, que é a minha cigana mestre, que é minha guia de trabalho, vamos dizer assim, né? Minha mentora dentro dos ciganos. E acima dela tá o Juan, mas ela é tão mestra quanto ele, né? Então depende muito aí do médium, da casa e da estrutura toda. Então cada um responde. Então a regência do cigano, ela é
para o médium, nunca para uma outra entidade, tá? Então, assim, a Madalena, ela, para ficar mais claro, ela não se reporta ao mestre Juan. Eu, como médium, sim. Ela não. Aí é isso que fica um pouquinho, às vezes, complicado da gente entender. Mas cada um tem, assim, dos mestres ciganos, a gente tem um muito conhecido, que é o Vladimir, e ele é o cigano chefe dos chefes que a gente fala. E tem uma série de regências, né? Tem os ciganos que trabalham para amizade, para família. Cada vez que a gente procura de uma, assim como na Umbanda, né? Eu preciso ser criativo, preciso ter uma ideia, vou lá para a geração. Na Tsara também, né? Eu preciso de um problema, tive um problema sexual muito sério e eu preciso de ajuda. Eu vou para a Mestra Madalena, que é a área de atuação dela. Boa. E é isso. Legal. E qual que é a relação? Você falou do que cada um por um mês, né? Cada um com conexão de signo. Qual que é a relação dos ciganos com os signos? Então, nós ciganos, assim, todas as culturas do mundo estão inseridas nos ciganos. Por isso que é muito, assim, a gente fala assim, na Tsara cigana não pode isso. Não, por que não pode? Porque no mundo cigano pode tudo. E por que na Tsara cigana eu não posso, né? Assim, o cigano, toda e qualquer religião você encontra dentro dos ciganos, tá? E aí ela fica subdividida abaixo dos mestres ciganos. E aí a gente começa a falar um pouquinho de clãs. Já nos ciganos, nos acampamentos deles mesmos, eles já tinham essa divisão de clãs, né? E hoje a gente tem muitos clãs ciganos, e falando da Tsara, da espiritualidade mesmo. Temos uma série de clãs. Tem alguns, inclusive, que eles colocam um pouco junto com o da Umbanda, né, para agir as ciganas. Mas, assim, de cara, o primeiro estudo de clãs ciganos, ele chama Bródio. E de cara você aprende 49 clãs. Muito. É bastante. Quando você começa a fazer a sua formação, você se inicia em 3 clãs. Então, você tem o principal, que é o seu regente, e mais 2 de apoio. Mas cada vez que você vai se introduzindo, por exemplo, eu trabalho com a cigana Madalena, mas eu tenho um casal de ciganos do clã dos ciganos do mar, eu tenho um casal de ciganos do clã de ciganos da cura, eu tenho um casal de ciganos do clã de ciganos beduínos, e assim por diante. Nós temos sempre isso não quer dizer que eles vão incorporar na Mazina ou vão trabalhar, eu posso direcionar trabalhos específicos para eles, magias, né? Enfim, posso pedir auxílio para esses clãs em determinadas situações, assim como eu posso pedir para os mestres, né? Mas a relação da astrologia, assim como a numerologia, né? Tem um pertence, né? Um item, uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, muito importante nos ciganos, que é essa aqui, ó, eu separei pra gente dar uma olhadinha, que é o baralho cigano. Né? O baralho cigano, ele vem chama Lenormand, porque quem pintou foi Madame Lenormand. E Madame Lenormand, ela era uma oraculista, onde nesse baralho cigano que ela pintou e que hoje é conhecido como Lenormand, tem cabala, tem numerologia, tem astrologia, tem um pouco de umbanda também, um pouco de candomblé. Então, assim, tem muito. Então, a astrologia, ela é uma base, né? Os ciganos, eles cuidam, assim, fases da lua, regência de planetas. O que é melhor, né? Eu preciso ir para o amor? O que eu faço? Então, vamos para a regência de Vênus. Né? A gente concilia as coisas, né? Então, tudo é conciliado. É como se fosse um leque de ferramentas disponíveis para mim, para que eu possa lá conciliar com aquele meu pedido. E cada vez eu vou potencializando mais. Então, eu caso a lua, caso com um signo astrológico, algum planeta, alguma regência, com o mestre, com o clã, e aí eu faço um conjunto ali para virar uma magia cigana, ou para virar algum pedido cigano aí, porque eles têm muitas, assim, eles tinham, né, na época, eles têm, ainda temos alguns ciganos, né, mas tudo para eles era referência à natureza, né, então, assim, a lua, a regência dos planetas, está muito inserido dentro dos ciganos, astrologia cigana e astrologia normal. Boa.
Cara, é muito lindo, né? Tipo, eu sou apaixonado por religião, por tudo isso, essa questão espiritual, então eu sou até suspeito para falar. Odé, você falou lá atrás dos cargos, né? Quais são os cargos que nós temos dentro desse universo? A gente tem, assim, dentro de um acampamento cigano, e isso é uma coisa que nós falamos, nós nos referimos a acampamento cigano como companhia, né? Então, na companhia cigana, no acampamento cigano, independente do clã que esteja, né, que você atue ou que seja seu regente ali naquele momento, você tem alguns cargos. Importante dizer que o cargo, ele nunca é do guia, da entidade ou da entidade cigana que trabalha com você, tá? Ele é do médium. Isso é uma coisa que causa bastante confusão e é um pouco complicado de entender de início, mas veja bem, o médium, ele tem uma missão dentro da Tsara. Por exemplo, a nossa Tsara. A nossa Tsara, ela tem, hoje, assim, ela não está muito bem estruturada com cargos, porque as pessoas, elas estão aprendendo, né? Então, conforme for passando o tempo, essas pessoas, elas vão sendo colocadas em lugares estratégicos, sim, sempre com determinação da espiritualidade, sempre através de rituais de consagração, né? E vão sendo cedidos esses cargos. Normalmente, essas pessoas já exercem essas funções, e aí só é dado realmente lá a definição oficial que ela vai fazer aquilo a partir daquele momento. Então, nós temos, assim, o Hatói, né, que ele é o olho do babá e do barô e da baba, tá? Então, vamos fazer na Umbanda para fazer as pessoas entenderem. Ele é meio que um porteira Cambone. É uma mistura dos dois. Então, assim, ele é uma pessoa de extrema confiança, organiza as pessoas, fica de olho para saber se algum médium está passando alguma coisa errada. Assim, ele é o canal direto com o dono da casa e a dona da casa, né? E são os olhos deles mesmo. Tá? É um cargo de muita confiança. Todos os cargos são, né? O Hatói e o Hatói, ele é único exclusivo de homem, tá? A mulher, ela não é Hatói, a mulher, ela é Kalinata, que é hoje a formação inicial de sacerdócio, ela é Kalinata. Depois de 30 anos dentro de um acampamento, né, de um acampamento cigano, ela vira Kalinata. E aí eu tenho outros cargos, como Manushi, Puridei, Shulvani, né? Então todos eles, cada um tem as especificações. A Shulvani, ela é a responsável, ela é a mais velha, ela é consultada para tudo. Ela é também envolvida com magia, mas assim, para tudo que vai fazer na Tsara, ela é consultada. Então, cada cargo desse, ele diz muito sobre a história e a trajetória do médium dentro de um acampamento cigano, tá? Então, hoje, por exemplo, eu posso ter um Hatói lá na nossa Tsara, mas amanhã depois ele pode entrar em outra casa e ele pode receber outro cargo, porque aquela missão dele ali acabou, né? E se encerrou ali, ou ele pode continuar sendo Hatói. Então, isso o cargo ele vai da egrégora, ele é cedido ao médium, né, a pessoa, vem com uma série, uma lista de responsabilidades junto, e ele também, normalmente ele não é trocado, tá? É muito incomum a gente trocar. Por exemplo, posso ter uma médium que é uma Shulvani, amanhã ela é uma Manushi, né? Isso não acontece. A não ser que ela troque de Tsara, ou a não ser que realmente a egrégora ou a casa precise muito daquele trabalho e não tenha ninguém disponível e aquilo seja muito necessário, né? Então, são exceções. Mas os cargos são isso, é a responsabilidade dentro da Tsara. Isso não quer dizer que quem não tem cargo não tem responsabilidade nenhuma, porque tudo é feito em conjunto, né? Assim como num terreiro, cada um tem sua função, na casa de cigana também, né? Cada um tem sua função e normalmente ou a mestra da casa ou a sacerdote, ela delega e determina, né, essas funções de acordo com a demanda do trabalho que tem na casa. Boa. A gente já está chegando para o fim. Só para matar uma curiosidade nossa, você
consegue falar só um pouquinho pra gente da importância dos futicos para os ciganos e, tipo, principalmente das Sim, ferraduras e da fitas, que são as coisas que a gente mais vê? sim, sim. Bom, os ciganos, eles são muito supersticiosos, tem muitos amuletos, futicos. Os futicos a gente coloca mais para os mestres ciganos, né? Por exemplo, um futico do Juan, que é meu mestre cigano, são águas. O que são futicos? São instrumentos, ferramentas de trabalho, sejam elas naturais ou não, né? Objetos ou itens naturais, que o cigano trabalha com aquela força, né? Então, cada cigano é geral que todos atuem lá com baralho, com as velas, com as ferraduras, né? Mas tem isso é generalizado para todos, né? Todos os ciganos gostam de moedas, gostam de ferraduras, gostam muito de fitas, mas sempre vai ter um dos futicos ou um dos símbolos que ele vai trabalhar mais, né? A ferradura a gente usa nos ciganos para proteção, tá? Então, nos ciganos a gente também, não diferente da Umbanda, nós temos a parte também dos ciganos guardiões, que são os ciganos que guardam todo o nosso acampamento, né? Que é o exemplo do que a gente tem hoje na nossa Sara, que é o seu cigano, que é o Malaquias e o Isaac. E então, assim, a ferradura ela é usada por todos os ciganos. Normalmente a gente usa como proteção, tá? Mas você pode, por exemplo, pegar uma ferradura e fazer uma magia, um trançado, ou pedir alguma coisa em específico, uma prosperidade ou para a saúde. Tudo isso que determina é o quê? Eu coloco, os ciganos eles têm costume de passar fitas, né, nas ferraduras. E aí isso pode fazer um amuleto de proteção, que é muito usado, mas eu também posso fazer um ritual, uma magia, né? E todos esses futicos, esses instrumentos de trabalho, eles são muito importantes para que a gente potencialize e direcione todas as energias que está sendo ali pedido, está sendo evocado naquele momento, não só para um trabalho numa casa, no WhatsApp, para um trabalho para uma pessoa específica ou para uma magia que você está fazendo. Então, as fitas, elas dizem muito sobre as cores, o que eu trago daquela cor, tem muito a ver com a cromoterapia, né, que é conhecido. Então, o vermelho eu vou trazer para estimular, o amarelo para me trazer sorte, o verde para trazer a cura. Então, eu vou usando as cores a favor do que eu estou pedindo ali. A ferradura é um símbolo muito usado, assim como a roda cigana, né? Então, a ferradura, ela vem do casco do cavalo. Então, ela é um amuleto que diz muito sobre trabalho, sobre perseverança, sobre passar dificuldades, né? Então, toda vez que a gente precisa direcionar um pedido, um trabalho, a gente apela para a ferradura, pede, né? Apela, não, desculpa. Pede para a ferradura para que ela nos ajude com esse poder que ela tem de ser esse amuleto, né? Que normalmente a gente referencia ao trabalho. As fitas a gente usa as cores para os pedidos que a gente quer direcionar, como eu falei. Temos o leque também. O leque ele é um instrumento ar, onde a gente pode trazer essa ideia, né? Os ciganos eles trabalham muito com os 4 elementos, que é o fogo, a terra, a água e o ar. O leque ele trabalha nesse quesito aí com o ar também, e para espantar miasma no passe, as ciganas fazem abanam com leque, né, para dissipar energias, ou trazer orientação, trazer pensamentos, então trabalha muito com o elemento ar. E a roda cigana, assim, o fundamento da roda cigana é que a gente precisa ter tudo em equilíbrio na nossa vida. Quando a gente entra num curso cigano, a gente entra numa casa cigana, a gente começa a frequentar e a começar a entender e se apaixonar por aquilo. A primeira coisa que o cigano que trabalha com a gente, por mais que a gente não conheça, sempre a gente tem um cigano que trabalha ou uma cigana que trabalha com a gente, é começar a equilibrar a nossa vida. Então, ele começa a equilibrar o lado social, familiar, material, espiritual, porque eles dão esta base para que você esteja tranquilo na sua vida. Então, não é o que você quer, e sim o que você necessita naquele momento. E a roda cigana fala muito sobre isso, o equilíbrio das coisas, o quanto é importante nós termos todas as pontas, né, fechadas a nosso favor.
E tem um monte de sentidos, um monte de... É muito longo, assim, a conversa para dias, isso. Ah, mas é fantástico, assim. Esse pouco que você nos trouxe já é muito para quem só vive os ciganos dentro da Umbanda, né? Porque, Sim, obviamente, a maioria das pessoas que nos ouvem, que estão acompanhando a gente assistindo ou ouvindo o podcast, são pessoas que são da Umbanda. A grande maioria esmagadora são pessoas de Umbanda e são pessoas que com a faixa etária próxima entre os 28 e 40 anos. Então, isso é sim. tudo muito novo para todo mundo, né? E quando a gente vê que existe um mundo à parte, né, fora da Umbanda, é muito bom trazer isso, porque existe uma origem das coisas, né? Os ciganos, eles vieram para a Umbanda, assim como a malandragem veio para a Umbanda, né? Os boiadeiros vieram para a Umbanda. Eles vêm surgindo, né? Então, os boiadeiros, antes era muito comum ter caboclo boiadeiro, né? E aí, depois de um tempo, surge a linha dos boiadeiros. A gente tem as linhas, hoje, dependendo da casa também, né? A linha de baianos é muito comum em São Paulo, e aí surge a linha dos malandros, que ela pode se popularizar para outras regiões, né? Então, e aí você vai entender a sua origem, né? Para você entender a origem por exemplo, do seu Zé Peninta, você tem que buscar a origem dele no Catimbó, que é da onde ele vem, da Jurema. Assim como a Maria Padilha, que vem, né, que é uma princesa que também vem da Jurema. Então, a gente precisa entender, né, a origem das coisas. Então, ser macumbeiro é a coisa mais difícil do mundo, né? E aí eu não estou criticando outras religiões, eu estou falando que a gente tem o resto da vida para estudar e a gente não vai saber nem um terço, acho que nem um dozeavos da vida espiritual quando a gente realmente é um macumbeiro que entende a amplitude das coisas, né? E aí se especializa em alguma coisa, cara. Escolhe o foco, porque tudo mesmo você não vai É conseguir, isso. né? Não dá mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que o Matheus fez a última ali para finalizar, mas foi uma que veio na minha cabeça agora. Conta um pouco pra gente sobre a mesa cigana. Eu acho que é uma prática muito legal e que traz muito dessa liberdade de se praticar o contato com o povo cigano, que muitas vezes, por mais que legal, na Umbanda a gente tem sim o nosso altar e tudo mais, com o povo cigano sim a gente também tem o nosso altar, mas eu acho que a mesa cigana é uma coisa que dá um contato muito diferente. Você pode falar pra gente, por favor? Claro. A mesa cigana, assim como a saia da cigana, guarda muitos mistérios, traz muitas tradições, né, muitas vivências. E em qualquer ritual que você faça dentro de uma sara, as saias das ciganas elas são cruzadas, como um símbolo de que eu estou cruzando o solo, então estou consagrando, né, este momento. A mesa cigana é um lugar muito sagrado para a cigana, porque é dali que ela tira todo o sustento também da sua família. Então, é por isso que a gente não pode, em nenhum momento, abrir o baralho e não cobrar nada, né? E aí, esse cobrar, ele fica a critério de quem tem a casa ou quem precisa, né, desse valor para sustentar uma casa. Hoje eu não faço isso, eu tenho uma ofisa. Então, quando a gente faz um sacerdócio, a gente tem duas opções. Ou você está apto a montar um espaço na sua casa. Eu tenho um espaço aqui na minha casa, que é a minha ofisa, onde eu tenho meu altar, eu tenho minha mesa cigana, eu tenho meus pertences. Eu estou fazendo um curso de terapia integrativa, holística e alternativa para agregar, porque eu quero muito trabalhar nessa vertente, né, dentro da minha ofisa, mas eu tenho a casa cigana também. Então, a mesa cigana é um lugar onde a gente revela muitas coisas. Muitas pessoas sentam numa mesa cigana e elas se encontram. Então é um lugar muito sagrado, um lugar de muito respeito. É um lugar que tem uma energia muito forte, tanto quanto a do altar. A minha primeira Dadi é a Vivi, que eu falei aí, que ela que me iniciou. Ela falava assim para mim, um dia eu montei um altar e ela falou assim pra mim, tá muito ruim o seu altar, ele não tem luz, ele não tem brilho. Eu falei, mas eu coloquei tudo. Eu coloquei a vela, a pedra, o incenso. E ela falou assim, Débora, o altar é aquele lugar que você tem que chegar na frente, ele tem que te sacudir. E o seu altar não é esse. A gente vai mudar isso. E a mesa cigana é exatamente isso. Você tem que sentar e assim, entender. Eu costumo, na minha mesa cigana, pedir muita orientação. As pessoas, normalmente, quando você faz o curso, você precisa todo dia abrir o baralho para você.
Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não sei se isso é comum, eu acredito que não, mas é uma dificuldade muito grande de ler cartas para mim. Eu tiro 3, no máximo 4, não sai muita coisa, não sei se é um bloqueio, uma trava, enfim, ainda estou num processo de entender por que isso acontece. Mas eu tenho uma facilidade enorme em escrever, então na minha mesa eu sempre tenho um caderno, e a Madalena tem um caderno enorme, e às vezes eu tenho uma necessidade muito grande de vir na mesa e eu acendo uma vela. Eu peço orientação, coloco os 4 elementos, a pedra, o incenso, a água, consagro aquele momento, aquele ambiente, peço ajuda. E ali vai fluindo, assim, com coisas na minha mente que eu falo, poxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Tão óbvio, né? Então, assim, é um lugar muito sagrado e que eu posso me encontrar comigo mesmo. Eu consigo conversar comigo através deles. Então, a mesa cigana, ela é o sustento de muitas casas, ela é o seu encontro com você mesmo, ela é uma ajuda para um próximo, para uma pessoa que esteja precisando. Muitas pessoas que sentam, elas choram muito, é muito comum numa leitura de baralho uma pessoa chorar, porque às vezes é tão óbvio aquilo e ela não pensou e é um caminho. Então, assim, a mesa cigana, eu, resumindo, para mim, ela é um caminho ou para você se encontrar com você, ou para você direcionar alguém, ou para você, enfim, uma série de coisas, mas ela é um caminho, um dos caminhos. A Dé joga cartas, né? Ela joga o baralho, abre o baralho e eu sou até suspeito para falar porque eu me consulto bastante com ela. A gente faz uma troca, né? Então, ela quando eu preciso, ela fala com meus guias e quando eu preciso, ela joga comigo. Sim. E eu vou falar uma coisa, cara, nunca deu errado, aliás, às vezes eu acerto até demais e às vezes fala, mano, não precisava ter acertado essa, né? Essa aqui mesmo, não precisava ter acertado, podia ser Podia só, não ser. podia só, e, tipo, e aqui, né, abrindo um pouco só da intimidade, não toda, mas assim, quando eu tive a perda do meu cachorro, né, que foi recente, faz pouco tempo, enfim, tinha saído nas cartas, né, e eu falei, porra, mano, podia estar errado isso aí, né? Então, entre várias coisas que acontecem, então a Dé joga cartas, a gente vai deixar depois lá. Já postei essa semana, né? Não, na verdade, ontem, o celular da Dé com o contato dela e tal, mas a gente posta de novo, porque eu acho que a gente deve dar a voz e reconhecer aquelas pessoas que realmente são capazes. Até hoje, a gente nunca trouxe uma pessoa aqui no podcast que eu não conhecesse ou que eu confiasse, né? Então, porra, a Débora é a pessoa que eu confio a minha intimidade e confio a minha vida na mão dela quando se preciso for, porque ela é uma das minhas maiores amigas, assim, Responsabilidade. confidente. Ela, querendo ou não, por mais que eu seja pai de santo e eu cuide de uma estrutura religiosa, dentro da estrutura de ciganos, você é a responsável pela minha espiritualidade, né? E eu sou totalmente maduro porque eu sei separar, né, essas questões. Quando é uma coisa, outra coisa, e assim você também. Então a gente se dá super bem porque a gente sabe ser maduro e separar os momentos certos das coisas, né? Então, eu acho que isso é o maior exemplo de como as coisas podem acontecer, basta as pessoas serem humildes e saberem diferenciar as questões. Quer falar mais alguma coisa, Vi? Queria muito agradecer, Dé. Eu achei que ficou muito legal tudo que você trouxe. Eu acho que essa cultura desse povo cigano é uma coisa que a gente tem que explorar muito ainda, porque, como o Matheus disse, tem poucas pessoas que conhecem os ciganos como eles de fato são, conhecem pela Umbanda, né? E não que isso seja ruim, é só uma forma diferente, né, de se ter acesso. Mas quando a gente fala de Tiçara, quando a gente fala da Mazina, a gente tem um contato um pouco maior e um pouco mais intenso. Queria agradecer muito sua participação, foi muito importante para a gente ter você aqui falar dessa cultura lindíssima que é dos ciganos. Vou pedir para todo mundo que chegou até aqui curtir, compartilhar. Peço desculpa por não ter participado tanto, mas é que eu tô com a voz assim um pouco prejudicada hoje. Mas mais uma vez, muito obrigada e muito obrigado, Matuca, por estar aqui. Imagina, obrigado, Vi, obrigado, Dé. Dé, quer deixar alguma Eu que palavra? Eu agradeço. encerro aqui meu axé para vocês, Mutumbá, Saravá, Moiô.
Que todos Então, vocês eu, são abençoados. eu vou finalizar com uma saudação cigana que a Madalena sempre diz às pessoas, eu aprendi muito com ela. Só dizer que obrigada, me sinto muito honrada aí por ter sido, neste momento, essa porta-voz, né, de toda essa força, uma força muito grande, uma egrégora, assim, maravilhosa, na qual me foi cedido, né, e novamente que eu participasse de tudo isso, que eu tivesse conhecimento. Então, eu tenho muita honra e muito orgulho, né, de estar presente nessa jornada aí de cigana de alma. A Madalena fala sempre, as pessoas falam, ela vai atender e as pessoas falam, ai, tomara, 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 e quando as pessoas vão embora, ela fala sempre Amintura, que quer dizer assim seja e assim já está feito, porque tudo que um cigano fala está feito. Então, Amintura para todos vocês e muito obrigada aí pela oportunidade. Amém, Tora. Amintra. Eu vou